Então, a gente precisa entender um passo a passo. Então, Sim. há uns dias atrás, o Ricardo Adam fez uma live no canal do Daniel Ferro. Sim. Certo? O canal do Daniel Ferro, não sei se vocês têm percebido, mas muitos ex-cooperadores têm frequentado lá. Sim. Mas esses ex-cooperadores, hoje, eles estão em outra instituição. O que eles estão fazendo? Eles estão indo no canal do Daniel Ferro, usar o canal dele para divulgar as suas dissidências. Criticando a congregação e usando daquele canal que tem alta relevância para tirar as pessoas da congregação para levar para a instituição deles. Sim. Isso está muito claro. É só vocês pegarem ali várias entrevistas onde o cara senta o ferro, senta o bambu, né, na congregação, e num dado momento ali da live ele fala: hoje eu estou em tal igreja, e lá prega o Espírito Santo, lá está no nosso meio, Deus está fazendo obra, entendeu? E então, quer dizer, qual o trabalho que eu vejo do Daniel Ferro? Ele fala que ele é político, mas ele usa das pessoas para criticar ou falar bem da congregação, mas ele não fala. Ele não fala. Por exemplo, a gente pode observar ali o Daniel Ferro, ele traz as pessoas para fazer as suas críticas, contar suas histórias tristes, as suas histórias frustrantes dentro da CCB, mas ele mesmo não conta a história dele. E se ele conta, ele vai contar de uma forma maquiada, de uma forma que ele não diga detalhes que vai fazer toda a diferença e que vai servir de crítica à CCB. Então, a gente vê ali que ele está querendo ganhar dois públicos. Verdade. Entendeu? Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que ficar muito de olho aberto, porque nem tudo que reluz é ouro. Então, tome cuidado com esses engomadinhos, bonitinhos, de camisa social, de gravatinha, sabe? Com aquele ar de quem é um homem calmo, de que é um homem educado, de que é um homem pacífico, entendeu? Porque isso daí, para mim, não é mais nada do que uma máscara. Verdade. Isso, para mim, é uma máscara. Mas, Regina, eu também, tá? Meu pai também foi um pouco intenso nessa questão de bebida aí. Qualquer dia eu conto também minha história para vocês. Bom, Cleiton, Deus abençoe por estar aqui, tá? O Jean falou que ele não é da CCB. Depois, irmão Jean, a gente fala sobre o seu assunto, tá? O que ele falou? Ele colocou um assunto aqui, mas depois a gente comenta sobre ele. O irmão Isaac colocou também um comentário: boa noite a vocês, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído da CCB, e o meu grande erro foi ter se batizado nessa seita. Hoje, não sou frustrado e sim liberto e livre mentalmente dessa seita. Isso mesmo, irmão Isaac. Isso Deus mesmo. abençoe. Deus abençoe. Então, vamos lá. A irmã Regina colocou: sofri muito. Sim, a Roseli colocou: verdade, isso. Esse povo que dá abertura para pessoas dizer que sente e fica quieto. É verdade. João Ulisses, Deus abençoe, querido. Estamos aqui acompanhando. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Manda um abraço para toda a sua família por nós. Então, a gente precisa entender o passo a passo de como é que o Gerdel Oliva estourou. Que a gente percebeu que ele estourou. Foi o seguinte... Aliás, foi o primeiro canal que o Gerdel participou, foi o do Daniel Ferro. Por quê? Porque era um canal que estava ali em ascensão, tendo muita visualização. Vocês podem ir lá e olhar o número de visualizações dos vídeos dele. Por quê? Porque é o vídeo que agrada gregos e troianos. Quer dizer, tanto o povo da Reforma quanto o povo da CCB assiste. Então, o Gerdel participou ali. E ali o Gerdel, ele falou inúmeras coisas da CCB, entendeu? Só críticas. O primeiro podcast dele foi só crítica à CCB. Inclusive, eu falo para vocês, eu ainda tinha uma pontinha lá no fundo, sabe? Lá no fundinho da alma, eu tinha uma pontinha de achar que ainda tinha alguém que sabe, que valia a pena, assim, você defender dentro da CCB, do ministério que eu estou falando. Mas após eu ouvir aquele podcast do Gerdel, onde ele conta que na casa do caseiro, ele subiu lá e viu os irmãos tomando uísque, bebidas, como se estivessem em um botequinho. Pessoal, aquilo para mim acabou comigo. Aquilo para mim me derrubou, acabou com o fiozinho de esperança que eu tinha com a CCB. Porque eu fico pensando assim,
Como é que pode? Eles chamam a igreja de templo de Deus, de casa de Deus. Mas se é a casa de Deus, como é que eles fazem da casa de Deus um boteco? Querem beber suas bebidas? Querem fazer suas festinhas? Façam nas suas casas. Entendeu? Façam em um boteco de verdade. Vá em um restaurante, mas fazer isso dentro da casa, que eles chamam casa do Senhor, que eles chamam templo do Espírito Santo, que eles chamam de lugar santo, que inclusive quantas palavras eu cresci vendo os irmãos falar: descalço teus pés, que aqui é terra santa. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas eles profanaram a casa lá, que eles chamam de casa de Deus, bebendo, fazendo da casa de Deus um boteco. Então, dentro do mesmo lugar aonde eles pregavam a palavra, eles bebiam, se embriagavam. Porque não adianta dizer que bebeu um golinho de uísque e não ficou embriagado, porque fica assim. Não, teve relato de ancião que saiu arrastado pelo outro. Mas nesse caso, saiu arrastado, eles estavam na casa de um outro ricaço lá, que tinha até tonel de bebida. Isso foi um relato de um cooperador que me contou, que ele estava lá, ele foi testemunha ocular disso, que foram para a casa de um ricaço. Ali, esse ricaço não tem ministério, ele convidou os irmãos de ministério para ir para a casa dele almoçar, e ali falou assim que ele tinha um bar enorme na sala de jantar, e tinha um tonel mesmo, aqueles barril gigante de carvalho na sala. E ali os irmãos perguntaram: nossa, esse tonel é de quê? E ele falou assim: isso aí é cachaça pura, é cachaça de Minas, puríssima. E tá aí não sei quantos anos curtindo aí dentro desse tonel. Aí um irmão pegou e falou assim: quero experimentar. E nisso, quero experimentar. Um bebe, outro bebe, outro bebe. Teve irmão que saiu de lá carregado. Teve que chamar um carro para levar o irmão embora para casa, porque o irmão não tinha condições nem de dirigir o carro. Entendeu? Falaram que ficaram todos encachaçados ali, todos embriagados. Mas até aí estavam dentro de uma casa, de alguém. Não estavam dentro do templo. Então, isso que me chamou a atenção. Isso que sabe, que acabou com o fio de esperança que eu tinha. O irmão João Luiz colocou assim: rapaz do céu, eu comprava minha cervejinha escondido no mercado com medo do santo ministério. Por quê? Porque enquanto eles te condenavam ao inferno por você beber uma cervejinha dentro da sua casa, ali junto com a sua família, sem dar escândalo, eles estavam enchendo lá o bucho deles de cachaça, e da mais cara, hein? A Roseli colocou assim: João, eu mandava minha vizinha trazer para nós. Mas vamos lá. Então vamos entender o passo a passo aqui. E aí ele estourou no canal do Daniel Ferro. E a partir daí, o pessoal começou a dar muito crédito por Gerdel. Por quê? Gerdel Oliva, né? O nome de peso, um nome muito conhecido dentro da CCB. E ali o pessoal falou assim: poxa, nós vamos continuar assistindo o Gerdel, porque ele deve ter muito mais coisas para contar, para mostrar para a gente sobre a CCB. E aí, o que acontece? Ele foi indo, o canal dele foi crescendo, é tanto que ele tem menos de 4 mil inscritos. Uns 4 meses de canal? 4 meses. Ele deve ter uns 4 meses de canal, ele tem 4 mil inscritos. Então, ele só usou da reforma. Então, vamos lá. A gente precisa entender o passo a passo. Então, o Ricardo Adam fez uma live, e a 1h06 dessa live, vocês podem ouvir a live inteira. O Daniel Ferro ficou muito frustrado com o Adam. A gente percebe isso nitidamente no rosto do Daniel Ferro, porque por várias vezes o Daniel Ferro gaguejava, travava, faltava dar ataque epilético, porque aquilo que ele esperava do Adam não foi aquilo que aconteceu, porque o que ele queria do Adam era palanque, e o Adam não deu palanque para ele. Verdade. O Adam, não foi político. O Adam, ele simplesmente fez uma pregação de evangelho. E aquelas pessoas ali que escutam aquele canal não conhecem o evangelho. Entende? Isso é claro, nítido. Aquelas pessoas ali estão para ver palanque de coisas absurdas que acontecem por trás dos bastidores. Elas querem isso. São pessoas que estão dentro da congregação, vendo o circo pegar fogo, mas elas querem ficar agarradas ainda no ancião, com fé no ancião.
Tanto que o próprio Gedel, pouco tempo depois, ele foi lá e fez um vídeo parabenizando o Hermelindo de Cabriúva, sendo que ele falou que o Hermelindo, que Deus não falava na boca daqueles homens. E sabe o que é mais engraçado? O Gerdel, ele fala aí no último vídeo que ele postou, que o nosso trabalho é um trabalho nulo, sem valor, é um trabalho que não agrega em nada. Mas fala para mim, pessoal, o que um vídeo homenageando alguém que já até se foi vai agregar na vida de vocês? Vai agregar na vida das pessoas? Idolatria. Não vai agregar em nada, porque o irmão, como é que é o nome dele? Hermelindo. O Hermelindo, ele já faleceu, entendeu? Ele teve a fama dele, ele conquistou, porque ele era uma pessoa amorosa, ele era uma pessoa que tinha empatia pelas pessoas, então ele conquistou o amor de todos aqueles que o admiravam, inclusive nós admirávamos ele como homem, tá? Mas o que acontece? Ele faz uma homenagem ao irmão, e isso não acrescenta em nada na vida de ninguém também. Então, ele fala que o nosso trabalho de crítica é um trabalho sem valor. Mas ele faz uma homenagem ao morto. Mas ele faz uma homenagem ao morto, o qual eu também não vejo o que isso acrescenta na vida das pessoas. Então, pessoal, é para você ver o quanto ele é incoerente no que ele fala. Aqui, por exemplo, eu anotei outra coisa que ele falou assim: não tem fruto, não edifica, não traz nada. Isso é a opinião dele a respeito dos canais de críticas. Só que engraçado, né? Quantas pessoas, através dos nossos trabalhos, dos nossos canais, do canal do Josafá, do Adam, do Bruno, da Luciene, do Michel aqui, de tantos outros, hoje estão libertas. Verdade. Hoje enxergam a verdade. Hoje já não se sentem mais condenadas sem esperança. Quantas pessoas que nos procuraram querendo tirar sua vida, achando que não tinha mais nada nesse mundo para ela, que ela estava condenada, então não merecia viver, e hoje estão felizes, vivendo as suas vidas, porque entenderam que aquilo que foi falado para ela dentro da CCB era uma mentira. Então, logo depois daquela live do Dr. Ricardo Adam, teve uma outra live esses dias que participou Gerdel, junto com outro irmão, eu não me recordo quem é esse irmão, eu sei que ele tem um embasamento jurídico muito forte. Deu sem entender que é um advogado, deu sem entender que é um advogado, que ele fala muito com base jurídica, inclusive as perguntas que o Daniel Ferro e o Gerdel fazem para esse irmão é com base jurídica. Sim, tá? O que parece foi que esse foi o intuito, trazer ele ao canal para ele esclarecer o que pode e o que não pode ser tratado, falado ali dentro dos canais de crítica ou dentro dos canais que falam a respeito de instituições. Só que vocês podem pegar esse vídeo do Daniel Ferro, essa live, vocês podem perceber a inquietação do Gerdel perguntando o que ele pode ou não pode falar num vídeo. Só que ele cita um ponto. Ele cita que recentemente ele fez um vídeo e falou de um ancião que está metido na Lava Jato. E esse ancião ligou para ele e meio que ameaçou ele. E ele começou a questionar esse irmão que estava na live, perguntando: olha, será que eu fiz um crime? Será que eu cometi alguma coisa de errado? Então, a gente percebe agora uma mudança de narrativa depois dessa live. A gente percebe essa narrativa depois dessa live que aconteceu. Verdade. Entende? Então, a gente começa já a entrar agora no vídeo que ele fez no dia de hoje, aonde ele mudou a narrativa e agora ele vai, obviamente, ficou muito claro que ele está saindo do campo crítica e agora ele está entrando num campo aonde ele vai fazer o mesmo trabalho, por exemplo, que o Alexandre do canal CCBI nos faz. O mesmo canal que o Eduardo de Boituva faz. Por exemplo, o canal do Eduardo de Boituva, recentemente, um tempo atrás, ele participou de uma live no canal Pô de Crente, e lá no canal ele falou: bom, os críticos estão tirando as pessoas de dentro da igreja, mas
qual pasto que eles estão oferecendo para essas pessoas? Como se as pessoas fossem gado. Como fossem animais, como né? se fossem animais. Ele tratou as pessoas como animais. Só que é o seguinte, até então, o Eduardo de Boituva, ele não criticava a congregação. Verdade. Mas aí ele começou a criticar porque ele viu que o canal dele começou a crescer. Ele viu que ele começou a ganhar público de todos os lados. E aí, hoje, o cara, ele critica, não critica e ainda fala da Bíblia. Então, quer dizer, ele tem um canal que agrada a todos. Quer dizer, é aquele canal, pessoal, que infla o ego de qualquer um que entra lá. Se você entra lá para ver crítica, você tem algo para te agradar. Se você entra para ver algo a favor da CCB, você vai encontrar também conteúdo a favor da CCB. Se você entra lá para estudar a Bíblia, para entender questões bíblicas, você também vai encontrar. Então, é um canal que ele não tem um propósito. O único propósito é seguidores e visualizações. Esse é o trabalho desses canais aí que você não sabe se ele critica ou se ele defende. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não se torne presas dessas vãs filosofias, desse povo que vai lá e compra um livro de R$10 do Osho e lê meia dúzia de frases motivacionais e vem gravar vídeo e colocar essas frases. Por exemplo, uma coisa absurda. Eu acho assim, a gente temos direito de falar de tudo. Eu mesmo, no meu canal, eu falo de tudo. Entendeu? Então, esses dias, uma coisa que me assustou, o Eduardo de Boituva, ele fez um vídeo onde ele mostrou ali 3 folhas de caderno de assuntos pertinentes ao evangelho, que ele falou assim que são assuntos que ele precisavam gravar vídeos sobre aqueles temas, né? Ok. Aí, tô eu pensando que o próximo vídeo dele vai ser sobre algo referente ao evangelho. O que ele posta? Um vídeo falando sobre sexo, aonde ele fala ali de pessoas que, quando a pessoa sonha com sexo, é porque a pessoa está sendo tentada pelo diabo. Olha só que asneira que essa pessoa está falando. E na cabeça desse cara, isso que ele produziu se trata de evangelho. Isso é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. O que tem a ver o que você sonha com evangelho? Pessoal, ninguém deita sabendo o que vai sonhar. E sonhos é uma compilação de algo que a gente viu durante o dia que fica impregnado ali no nosso subconsciente e que quando a gente dorme, o nosso subconsciente, ele aflora. Então, aquelas imagens que ficaram no nosso subconsciente, elas se fazem em sonhos. Às vezes você pode sonhar com sexo, você pode, às vezes porque você viu alguma notícia sobre violência contra a mulher, violência contra a criança, que é algo que está aí todos os dias nos jornais, né? Ou até mesmo porque você naquela semana teve ali seu momento com seu marido, com a sua esposa, e aquele momento foi tão bom que ficou no seu subconsciente. Então, quando você dormiu, você teve um sonho sobre aquilo. E aí ele coloca ali como se aquilo fosse uma tentação do diabo, como se fosse o diabo querendo te fazer cair da graça. Pessoal, pelo amor de Deus, imagine, pega uma pessoa desprovida de conhecimento, de coisa ali, e a pessoa fica até com medo de dormir, porque pensa assim, se eu dormir, o diabo vai vir me tentar com sonhos de sexo. Ah, não vou dormir, não. E ali põe um pavor, um medo na pessoa desnecessário. Desnecessário. E a pessoa que, de repente, dormir e sonhar com aquilo, vai acontecer o quê? A pessoa vai se sentir culpada no outro dia. Ela vai se sentir que ela foi tentada pelo diabo.